Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte da nossa Diocese de Formosa, você que nos acompanha de outras localidades, hoje é quarta-feira, nós olhamos para a pessoa de São José. Quarta-feira é um dia da gente rezar o terço de São José, pedir as graças especiais a ele que é o santo das causas impossíveis. Quantas dificuldades as pessoas relatam para nós em suas vidas, dificuldades financeiras, dificuldades empresariais, concursos, caminhos e mais caminhos. Quantas dificuldades! E quando se pede a intercessão de São José, esses caminhos encurtam, eles se tornam pequenos, pois São José sempre nos vale, sempre intercede por nós. E nesta manhã de quarta-feira, eu quero pedir uma intercessão muito especial de São José para a sua vida, especialmente para você, dileto e amado ouvinte, que passa por momentos difíceis, tribulação na área econômica, na saúde, na paz, na família, seja qual for a natureza da sua preocupação e sofrimento, que o glorioso São José, grande taumaturgo da nossa igreja, interceda por você. E nós, como cristãos, como católicos, precisamos aprender a confiar na força divina nos momentos em que nós chegamos a pensar que não temos mais forças para viver, já não tem mais nada a fazer. Não é assim. Nós precisamos ter essa consciência clara que Deus age sobejamente na nossa vida, que Ele tarda, mas não falha. A graça dEle nos acompanha, nos impulsiona, e aqui no meio desse caminho nós podemos perceber quão grande é a intercessão de São José nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, na lida, nas dificuldades, no momento da morte. É importante essa devoção a Nossa Senhora para conduzir os nossos caminhos sempre, sempre nesta luz tão bonita, tão agradável de Deus. A nossa fé não tem preço. A nossa fé é um dom maravilhoso. A fé produz em nós uma força, uma satisfação, uma garra para viver que nada vai nos impedir. Nesses tempos difíceis para o mundo, para a igreja, quantos sacerdotes bons, dedicados, estão sofrendo, partilham conosco os seus sofrimentos, as dificuldades com a igreja, as dificuldades, não com a igreja em si, mas com toda a composição do quadro humano da igreja, as dificuldades com a revolução cultural que nós estamos vivendo, esse desprezo que o mundo cada vez mais dá a Deus. Nós precisamos ter coragem. O mundo precisa de homens e mulheres corajosos, que têm essa força de vontade profundamente ligada a uma decisão de fé. Essa força nos move, essa força nos dá alento, essa força vem de Deus, vem da sua graça, é a força da nossa fé. A fé agigantada no coração, que ama a Deus, que ama o próximo, que sabe olhar para os sofrimentos deste mundo, para os desafios deste mundo, com esperança. Nós estamos vivendo um momento de grande confusão, como eu disse ontem, que
que a gente não vai desesperar por causa disso, nós vamos enfrentar, o bem sempre vence e a gente não pode esquecer isso. O mundo sempre viveu conflitos e sofrimentos. E onde há os conflitos é porque há alguém que fomenta esses conflitos, abusando da paciência do povo, abusando da honestidade, abusando da credibilidade. Sobremaneira, quando essas dificuldades elas vêm da parte de poderes da República, que deveriam trabalhar em harmonia, em cima do eixo da verdade, mas começa a trabalhar em cima do eixo do sistema, dos interesses e da falta de verdade. Nós sabemos disso. Hoje, quantas e quantas pessoas do judiciário estão feridas, estão machucadas por causa das ações da Suprema Justiça do país, que optou por um caminho da judicialização e da defesa de interesses politicamente particulares. A gente está vendo isso gera um sofrimento. O povo, quando manifesta, o povo, quando exige alguma coisa, ordenadamente, a gente pode perceber que há realmente fogo onde levanta uma fumaça. A gente não pode falar todas as coisas, porque nós vivemos num país de exceção, com um controle tremendo, muito forte, imposto às liberdades de expressão, e essas coisas não agradam a Deus. Isso não termina bem. Chega um momento que o povo também se esgota por não ter uma resposta às suas inquietudes, e a manifestação generosa, livre, ordeira do nosso povo, ela é amparada pela Constituição. A gente tem que perceber isso, temos que entender isso. Nos países desenvolvidos, há sempre esses gestos do povo de manifestar quando sente que a lei, que o ordenamento jurídico constitucional não está sendo levado a sério. Isso é muito comum nos Estados Unidos, nos países de alta democracia, a manifestação do povo. E o povo, geralmente, quando de forma ordeira, responsável se manifesta, é porque há um fogo debaixo da fumaça. As coisas não estão bem no nosso país. Há muito tempo que não estão bem. A corda vai se esticando, Isso não é bom, isso não vai trazer paz, tranquilidade para a nossa nação. Daí a insistência de que a gente continue orando, continue exigindo também respostas às interrogações que ainda não foram dadas. E essas respostas têm vindo como solavancos e atentados ao Estado democrático de direito. E nós cristãos cremos nesta força divina que nos ampara, que nos fortalece, e a gente pede a Deus essa harmonia na nação, que vai demorar muito curar essas feridas que foram abertas na nação brasileira, com grande tristeza e com grande prejuízo humano, religioso, espiritual, familiar. Lamentavelmente, isso vem em razão desse ativismo judiciário do Supremo. Lamentavelmente, tudo nasce daí. Que Deus tenha misericórdia de nós, que São José interceda pela nossa pátria. No lecionário ferial das nossas leituras semanais, nesta quarta-feira, a Sagrada Escritura é apresentada para nós já na antífona de entrada da Santa Missa de hoje. Esse versículo 9 do Salmo 84. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos, e a todos os que se voltam para Ele. Eu entendo que este versículo do Salmo, ele é muito importante para esse momento nosso que estamos vivendo, que é um momento
de quebra da paz, não é somente aqui no Brasil, mas o mundo está vivendo isso. Essa ofegância, essa angústia, esse desequilíbrio social, essas bandeiras de autoritarismo, de ditaduras que vão nascendo aqui e ali. E o Brasil está vivendo aspectos de ditadura. Ninguém pode dizer cego de não ver isso. Isso quebra a paz, quebra a tranquilidade das pessoas. Não é por aí. O país precisa caminhar na honestidade. O país precisa ser dirigido por pessoas probas, honestas, que tenham compromisso com o povo. O ministro Supremo não recebe voto do povo. E o Congresso precisa regular essas coisas. O Senado da República atual vai passar para a história como um Senado que não cumpriu as prerrogativas constitucionais que lhe são próprias, de corrigir essas disparidades que nós estamos vendo há anos acontecer. O povo que elege os políticos tem o direito de cobrar desses políticos as suas responsabilidades. Os políticos, servidores públicos, são mantidos pelo povo, pelos impostos que são pagos. Como você vai ter paz se tudo que a gente faz não contribui para o bem da nação? É tempo realmente de uma oração mais profunda, de pedir a Deus paciência nas provações que elas estão vindo, as provações sociais. Não será fácil apaziguar essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Muito triste, repito, uma situação muito dolorosa, que a gente não precisava chegar a isso se houvesse o bom senso, a responsabilidade das autoridades em manter a ordem, o direito e a justiça. Essa paz que Deus nos dá, ela precisa ser favorecida para que exista e seja experimentada. O conflito, a dor, as incertezas tiram a nossa paz e machucam os nossos corações e o coração da nossa nação, da nossa república, como está machucado nos últimos tempos. Pai Santo, pela intercessão do glorioso São José, Pai custódio do Teu Filho Jesus, olha por nós, olha pelo ouvinte do nosso programa que passa por dificuldades, que carrega sofrimento, depressão, tristeza, dor, decepções, mágoas, sofrimentos. Ergue, Senhor, o nosso olhar a Ti. Não deixe que nós fiquemos a olhar somente para a terra, para as coisas passageiras. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Espírito e abundante paz o nosso coração. Olha, Senhor, pela nossa nação, pelo povo brasileiro. Reconstrua, Senhor, pela graça do Teu Espírito, a paz e a unidade da nossa nação. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhe na paz, mesmo no caminho da incerteza. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.